Olá, tios e tias, aqui é a tia Jó e nós vamos agora refletir um pouco sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse isso. Será que as nossas crianças, elas sabem o porquê do Cordeiro estar nas lembrancinhas de Páscoa, na decoração da igreja, nas peças de teatro? Será que elas conhecem o significado de tudo isso? A maior festa de Israel hoje é a Páscoa. Por quê? Porque ela representa a libertação daquele povo. Ela representa algo que eles queriam muito. Eles queriam ser livres do cativeiro. E isso aconteceu. Então a Páscoa para eles é muito especial. E esta tradição segue até hoje. Nós, cristãos, professores, devemos ensinar às nossas crianças o verdadeiro sentido da Páscoa para nós. Afinal de contas, a primeira Páscoa é a sombra do que viria. Digamos que seja assim. Você desenha algo em uma folha com um lápis grafite, com uma cor bem suave. Então essa é a primeira Páscoa. Em seguida vem alguém que pega um lápis hidrocor com a cor bem forte e ela traça por cima daquele desenho que já está na cor forte, e o desenho vai clareando a nossa mente. Nós vamos conseguindo detectar o que estava ali naquele papel. Então a Páscoa é isso, é o reflexo, é a sombra daquilo que aconteceu no passado. Então o povo de Deus foi liberto através da coragem de Moisés, usado por Deus, porque dele ele não tinha nada, mas o Todo-Poderoso estava à sua frente. E aí o reflexo de tudo isso traz até nós hoje o Cordeiro de Deus. Aquele cordeirinho, oh meu Deus, imaculado, ele foi morto, ele era perfeito, e cada família deveria escolher um cordeiro perfeito para que ele fosse morto. Este foi o acordo de Deus com o seu povo, e eles fizeram como Deus ordenou. O cordeirinho bonito, perfeito, ele foi morto, seu sangue foi colocado nos umbrais das portas em formato de salvação, de cruz, para representar justamente o que viria depois. Olha só que forte! Então todo o trajeto aconteceu com libertação do povo de Israel, mas futuramente como libertação da minha vida e da sua vida também. Quando o anjo da morte passou nas ruas, nas casas, aquelas casas que estavam com sangue nos umbrais, elas foram protegidas. Os primogênitos não morreram. Deus poupou a vida deles. E nós vamos comparando a história passada com a história atual. E dizemos às crianças que Jesus é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque lá naquela cruz, ele também sofreu. O sangue dele foi derramado para salvar toda a humanidade. O amor do nosso Jesus nos alcança hoje, porque o nosso Deus também quis nos libertar. Moisés foi o porta-voz, foi aquele que ajudou o povo. Jesus é o nosso porta-voz, é aquele que veio para dizer: sigam, ande, vocês agora são livres, não estão mais cativos, vocês estão libertos, vocês não têm mais jugo, não dependem de nada, vocês agora têm liberdade. Jesus é este Cordeiro, também puro, irrepreensível, sem mancha, sem pecado, que entregou. João disse que ele é Cordeiro porque ele entregou o seu corpo, entregou a sua vida em favor de nós que éramos pecadores. E Jesus sofreu. Isaías 53, no versículo 3, diz que ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. No versículo 7 diz que ele foi maltratado. No versículo 8 diz que ele foi preso. No versículo 9 diz que ele foi sepultado. E preste atenção no que eu vou falar para vocês. Em Êxodo conta a história do povo que era escravo. Lembra-se do cordeiro que o sangue foi derramado. Aquele sangue simbolizava proteção divina, proteção de Deus. Entre as famílias, cada família escolheu um cordeiro, lembra?
Então cada família escolheu o seu cordeiro. Então a proteção de Deus, a salvação de Deus, a onipotência de Deus estava sobre aquela casa, sobre aquela família. E aí você pode narrar para as crianças o seguinte: que Jesus é o nosso cordeiro que veio para proteger a nossa casa, proteger a nossa família. O sangue dele nos livra do mal, o sangue dele nos protege, nos abençoa, nos ajuda, nos encoraja. É o sangue de Jesus que nos faz ficar de pé todos os dias. Lembrando também que Jesus, o Cordeiro de Deus, vai mais além. Em Isaías 53 narra o sofrimento e 2 Crônicas 7,14 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele foi Senhor das famílias, Ele é Senhor das nações. Aquela nação que reconhecer Ele como Senhor e Salvador, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, essa será abençoada. Então as crianças precisam entender que o Cordeiro, ele está disposto a abençoar o Brasil, está disposto a sarar esta terra, está disposto a curar, a libertar as pessoas, mas para isto, as pessoas, a população, os moradores, os habitantes desse mundo precisam reconhecer esse Jesus, reconhecer a trajetória dele, reconhecer a sua história, tendo convicção de que se reconhecerem, se arrependerem e aceitarem a Jesus, a sua terra será sarada. Oh, glória! As crianças precisam entender que a sua oração, a oraçãozinha delas lá no quarto, a oração dos pais pelo país, também move o coração de Jesus. E este cordeiro está pronto para agir na hora que qualquer ser humano clamar. O mais lindo é que, apesar de qualquer coisa, nós temos o sangue dele como proteção. O inimigo, ele foge, ele teme, ele não suporta o sangue de Jesus. Então, em qualquer situação, as suas crianças precisam estar convictas de que o Cordeiro de Deus veio me redimir. E o que é redimir, tia Jó? Eu anotei aqui para vocês. É a reparação de um erro. Elas precisam entender que nós somos pecadores. Nós temos pecados horrendos, absurdos, mas eu preciso me redimir. E só Jesus é capaz disso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, Ele vai me ensinar a andar e trilhar por caminhos retos, certos, e que eu vou chegar no lugar exato, porque Ele vai me direcionar. Jesus, além de caminho, que nos ensina, nos direciona, nos mostra a luz, Ele é a verdade. Se você tem dúvida deste Cordeiro, desta verdade, você precisa ler a Bíblia para conhecer mais sobre ele. Jesus tinha um coração puro, Jesus era amável, Jesus era piedoso, Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus era o Filho de Deus puro aqui na terra, que fez muitos sinais e maravilhas. Ele é a única verdade. Nós precisamos acreditar nele. Quando eu acredito em Jesus, eu acredito no plano perfeito de Deus para nós. Jesus é o caminho, é a verdade e ele é a vida. Por que a vida, tia Jó? Porque ele se entregou na cruz do Calvário, ele sofreu, ele foi maltratado, ele foi machucado, tanto no seu coraçãozinho, quanto na sua alma, no seu espírito. Jesus foi moído. Então, quando a gente moe alguma coisa, olha só como é que fica, ó. Jesus foi moído por nossa causa. Jesus sofreu até o fim e ele suportou tudo para que hoje ele fosse considerado vida para você. Então Jesus é o caminho, sim. Ele é a verdade, sim. Jesus é a vida, sim. E somente por Jesus nós alcançamos a salvação. A história da Páscoa é a história de um cordeiro puro que entrega a sua única vida em amor de todas as pessoas, dos grandes, dos pequenos, dos idosos, as crianças, os adolescentes, aqueles perdidos da rua, aqueles que cometem pecado sem pensar. Jesus veio para salvar todos e ele está hoje pronto para salvar a sua casa, a sua família, os seus amigos. Sabe por quê?
porque ele não está mais na cruz. Levaram o corpo dele para cá, a morte comemorou, mas o Cordeiro de Deus não ficou lá por muito tempo, não. Jesus, ele ressuscitou. E onde ele está agora, tia Jó? Jesus está no céu, preparando mansões celestiais para nós. Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar tudo isso de vocês. E tem mais. Quando nós dobramos os nossos joelhos, reconhecendo o sacrifício deste Cordeiro, nós passamos a amar infinitamente mais a história da cruz, tendo certeza de que aquele processo foi por minha causa. Jesus está agora num lugar lindo, e este lugar está nos aguardando. Este lugar é o céu, ruas de ouro e de cristal, um lugar perfeito para receber a minha família e a sua família também. Já parou para pensar? Quando as crianças começam a entender o sacrifício de Jesus como um cordeiro, quando elas começam a memorizar de que o cordeirinho puro, imaculado, ele foi morto naquela época, como uma simbologia de que Jesus viria, aí elas começam a encaixar as coisas e a entender que Jesus é o mesmo cordeiro do passado, que o sangue que foi derramado na porta dos servos de Deus é o mesmo sangue que está cobrindo a minha casa neste momento. Quando elas entendem que a libertação aconteceu por permissão de Deus, elas também vão entender que o propósito de Deus é salvar e libertar a minha casa também. Então, que haja uma compreensão maior sobre este tema, que o cordeiro venha a ser evidenciado na vida das crianças, que elas, ao receberem um cordeirinho como lembrancinha, ou olhar a decoração, ou então ver o seu recurso visual, venham entender: já sei, aquele cordeirinho ali está representando o meu Jesus. Aquele cordeirinho ali, ele está representando a dor que ele sofreu. O sangue dele foi derramado na cruz, o sofrimento dele foi por minha causa. Que quando as crianças olharem para um cordeirinho, elas comecem a compreender que ele era imaculado, ele não tinha culpa, ele era perfeito, mas ele entregou a sua vida por amor à minha vida também. Que as crianças, ao olhar um cordeirinho, venham entender que este cordeiro não está morto, este cordeiro está vivo para todo sempre. E que este cordeiro nos alcança todos os dias, trazendo paz, regenera nossa alma. Este cordeiro nos traz tranquilidade em meio ao caos. É este cordeiro aqui que nos traz refrigério em meio à dor. Que os nossos pequeninos venham amar o Cordeiro de Deus, porque este Cordeiro era único. O nosso Deus só tinha ele, era o seu Filho amado, e este Cordeiro veio para nos resgatar, nos redimir e nos reconciliar de novo com Deus. Reconciliar é fazer as pazes. É estar ali disposto a dizer: olha, eu quero fazer as pazes com você a partir de hoje. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu sei que eu fui negligente, eu fui mentiroso, eu fui ladrão, eu fui idólatra. Mas hoje eu reconheço esse pecado e eu quero assumir a minha culpa. Eu quero que o Senhor me perdoe. E aí a reconciliação acontece entre Deus e o homem. E aí é onde vem o versículo onde diz que o Filho de Deus veio para salvar toda a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, seu único Cordeiro perfeito, para perdoar todos nós, cheios de falhas, de mentiras, de hipocrisia. Ele veio por nós, para nos redimir e para nos reconciliar novamente com Deus. Jesus é o Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do mundo. Que as crianças entendam isso com muita perfeição e que quando você for narrar a história, elas olhem para o Cordeiro dizendo: ora vem, Senhor Jesus.